Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre fé, superação, música e empreendedorismo. E para bater esse papo conosco, nós recebemos ele que já acumula mais de 20 anos de experiência no ramo da música e que paralelamente se consolidou como empresário no ramo bélico, atuando como especialista em documentação e regularização de armas de fogo. À frente do Matos Despachante Bélico. Eu tô falando de Fernando Matos. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Isabela. É um prazer te receber aqui hoje. Eu fico feliz de estar aqui com vocês. A gente já estava papeando um pouquinho aqui no backstage, mas eu quero que você se apresente para quem nos assiste, quero que as pessoas conheçam um pouco da sua história. Então conta pra gente quem que é o Fernando. É Fernando Matos, é nome artístico, como que é? Conta um pouco da sua jornada para nós. Bem, o meu nome é Fernando Toledo Farias, né? E artisticamente hoje, Fernando Matos. Um rapaz lá do interior do estado de Goiás, cidade de Niquelândia, Goiás, né? E vim aqui para Goiânia, a princípio a primeira vez para estudar, né? Quando eu passei na faculdade, eu tinha uns 16 anos de idade. E depois voltei para minha cidade, trabalhei 6 meses e falei, vou voltar para Goiânia, que a música tá me chamando. E aí voltei para Goiânia e hoje estou aqui até hoje. E quando que começa a sua relação com a música? Então, Isabela, eu comecei com 13 anos cantando na igreja. Eu gostava muito da música, desde de criança eu escutava nos rádios, né? Meu pai tinha fita cassete, disco, e eu colocava aquelas músicas que na verdade eu nem entendia muito, que era muita, na época que música que americana, música espanhola, essas músicas que ele colocava, a gente escutava aquilo, né? Mas quando eu visitei um tio, escutei a moda de viola do Tião Carreiro, falei, é isso que eu quero. Gostei disso. E aí eu ia para a igreja, ficava escutando o pessoal dos ministérios cantar, né? E ali foi quando surgiu a vontade de cantar, de tocar. A partir disso aí eu pedi meu pai um violão, e aí ele ganhou um violão de uma tia, me passou o violão dele, e aí eu comecei ali sozinho, cutucando ali, de noite, de madrugada, vendo ali, gravando aquela imagem, porque na época não tínhamos celular, não tinha internet, né? Ficava olhando ali, aí fui desenvolvendo até aprender. E quando eu aprendi com 13 anos, eu já estava cantando na igreja. Com 14 anos eu já fui quase um líder do Ministério de Música dos Jovens. Com 15 anos... eu já estava cantando na igreja e assim, cantando uma festinha de amigos, começou assim. Aí eu vim para Goiânia estudar, né? Aqui uma dificuldade danada, povo do interior, só tinha o dinheiro do lanche, eu lembro até hoje, R$1,80. Era o valor do lanche e o valor da passagem para vir embora. Tinha vezes que a gente optava pelo lanche e vinha a pé. A música me ajudou muito, né? Foi daí que surgiu a questão do gosto da música mesmo. Quando eu morava aqui em Goiânia, que eu vim estudar, que tive essa situação e ninguém conhecia, né? O Fernando, que eu era do interior, ficava muito calado, hoje já falo bastante, mas ficava muito calado. E estudei 3, 4, no terceiro ano, quando as pessoas que já me conviviam comigo, que realmente me conheceu, foi que eu tive um trabalho de antropologia filosófica. E aí para falar dos sentimentos. E a professora olhou assim e falou assim, olha, você. Colocou 4 homens numa sala com 52 pessoas, só tinha 6 homens, colocou 4 para fazer um trabalho, para falar dos sentimentos. E aí adivinha qual que foi o trabalho dos homens? Falar do amor. Foi difícil. Eu falei, e aí, agora nós temos que tocar, porque eu não quero bombar. Porque menino no interior, se bombar, sabe como é que funciona? O pai é brabo, a mãe era braba. Não pode bombar, não. Veio para estudar, a missão tem que ser cumprida, né? E ali nós fomos fazendo um trabalho. A gente sentou, reunimos, né, esses 4 homens. Falei, olha, gente, para falar do amor, acho que nós temos que montar uma questão de sentimentos, de tipos de amor. Nós te trocamos a ideia. Falou, no final nós vamos falar, você vai falar um pedaço de um verso, num verso eu vou terminar com a música. Nem os pessoal, meus amigos falaram, você vai cantar? Eu falei, vou cantar uma música. Então foi surpresa para todo mundo.
nessa altura do campeonato eles não sabiam que Ninguém você... sabia, porque a gente era só focado lá, né? Quase não conversava com ninguém, na época muito vergonhoso, então nem passava perto de violão. E aí o dia que eu cantei nessa aula, abriam as portas para mim. Quando eu terminei de cantar, 52 pessoas dentro de uma sala silenciosa e escutou, terminou aplaudindo, a professora até chorou, tirei nota 10, fui parabéns para nós, né? Nosso grupo. E a partir daí começou, vem cantar aqui no meu aniversário, vem cantar aqui. Então foi daí que começou a surgir esse leque de eu vir profissionalmente para a música. A partir desse momento. Aí começou a cantar uma festinha ali, uma festinha lá, ganhava 30 aqui, 50 reais ali, e ali foi, opa, já dá para lanchar e vir embora de ônibus. Foi daí que surgiu a questão da música, né? E aí foi de acordo com andar, né? Foi virando mais profissionalmente. Sim. Foi tocando assim, ensaiar, pegar tal música, e eu fui montando um repertório aí no decorrer dessa quantidade que foi aparecendo. Tinha semana que eu tinha que fazer um aniversário na quarta, um na sexta, um no sábado, e aí começou. Foi aí que começou a questão da música profissionalmente. Sua relação com a música nasce, então, assim, né? Lá atrás, vendo seu tio, e aí, pô, o violão que o pai deu, conseguiu ali pra você, né? Ali começa a relação e você enxerga isso como algo profissional nesse momento da sua vida ali na escola, né? E aí eu queria que você contasse mesmo aqui pra gente, a partir desse momento que você enxerga isso como uma profissão, quais foram os passos, né, que você trilhou mesmo assim a sua caminhada até que você se tornasse o Fernando Matos e tivesse, né, a carreira que você teve até então? Como que foi essa jornada até se tornar o Fernando Matos? Então, a partir dessa situação, começou a aparecer... a gente ganhava muito pouco, na verdade eu não ganhava, eu vim estudar e meu pai que tinha que ajudar, né? E eu sou de família muito humilde, então às vezes apertava muito, até para meu pai ajudar. Então eu comecei a ganhar um valor que estava me ajudando muito. Então assim, eu falei, gente, eu acho que... Aí eu tive uma conversa muito franca com meu pai. Falei, ó, pai, eu acho que eu nasci para isso aqui. Meu pai falou assim, eu falei, olha, eu já tinha feito umas composições, eu tinha 13 anos, tinha composto uma música que, igual eu falei com você antes, né? Eu falei, gente, eu nunca frequentei um bar, como que eu compor uma música dessa? E até hoje, se cantar, é uma música muito boa. Eu tinha, depois de 14 anos, compus outra música que, para uma criança, para mim, um adolescente, né? Que não tinha experiência de vida, compor uma canção dessa. E aí foi nessa hora que meu pai falou, meu filho, então se você quiser, vamos tocar isso aí, vamos tocar para frente. E eu comecei, quando eu voltei para minha cidade natal, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 6 meses. Nesses 6 meses que eu tinha voltado, como apareceu muito a procura dos shows, começou a ficar inviável eu trabalhar, porque eu ganhava... Na época era um salário de, acho que era 600 reais. E eu cantava um dia, ganhava 200. Então, assim, eu tava ganhando um salário. Então, assim, foi daí que eu falei, olha, gente... Fazia mais sentido. Olha, pessoal, tchau, viu, obrigado. E vamos partir para a música. E foi daí que nós começamos a trabalhar. E a minha cidade, no interior, na cidade de Niquelândia, eu cantava em todos os bares que tinha música ao vivo. E a maioria das festas, casamentos, então assim, eu cantava quase em todos os ambientes da cidade. Aí fui passando para as outras cidades vizinhas e fui rodando aqui nos meus interiores ali, nas proximidades, né? Até que um dia chegou uma hora, eu falei, gente, vamos para Goiânia, porque vamos arriscar lá em Goiânia de novo, né? Só que nessa época eu já tinha um relacionamento, que é a minha esposa hoje até. Então, assim, eu falei, vamos para Goiânia? E ela falou assim, nossa, será que você tem certeza? Eu falei, vamos embora. Ela falou, não, então você vai na frente e tenta lá e depois nós vamos, né? Eu falei, ok. E assim eu vim para Goiânia, aí já vem aquelas dificuldades novamente. Eu falei, nossa, eu tenho que conhecer todo mundo, tem que correr atrás. Aí com uns 30 dias que eu estava aqui, correndo muito atrás, viu?
Ia num bar, oferecia, ia em outro, oferecia, fazia aquela palhinha em bares. Sim. Ali foi começando a frutificar a situação, né? E aí eu consegui trazer a família para Goiânia, né? Trouxemos para cá, começamos, fazendo muito bar, cantava a troca da pizza, a troca do sanduíche, né? Teve momentos complicados, né? Nem sempre são flores. Sim, com certeza. E na verdade é muito difícil a carreira musical aqui, não só em Goiânia, mas acho que no Brasil todo, né? Não é só o talento hoje, não é só a presença de palco, se é compositor ou não. Tem muito, o mundo musical ele é bem complexo, né? Não é só ser talentoso. Então assim, nós começamos nesse trabalho, cantei quase em todos os bares aqui de Goiânia, nas melhores boates que tinha. E fomos, assim, conhecemos muitas pessoas, né? Novamente, aquele mesmo trabalho de formiguinha, cantava em todos os bares que você imaginar. Desde lá daquele velhinho do Torresmo com a cachaçinha até nas boates melhores que tinha aqui em Goiânia. Então, assim, nós andávamos muito, muito mesmo. Aí começamos a fazer esse trabalho de formiguinha, comecei a trabalhar, falei, olha, não tá dando, porque com família era mais difícil ainda. Às vezes você fazia um show muito bom na semana e ficava outros dias sem conseguir fazer. E o custo operacional hoje de um músico, você tem, olha, não tem show, mas eu tenho que ir lá e é um show de fulano de tal, né? Que ali no show eu posso fazer uma palhinha, Sim. né? Desculpa. Fazer uma palhinha, ali alguém pode me conhecer, normal, natural, né? Então, assim, e tinha um custo, porque além disso, eu tinha família para cuidar, né? Então, foi bom, foi um momento difícil. Tivemos, assim, momentos de muito agito, alvoroço. Eu tive grandes parceiros no decorrer dessa temporada. E achei um amigo e ele falou assim, Fernando, vamos gravar um CD, cara. Você tem que gravar um CD. Eu falei, rapaz, na época era um valor bem alto. Eu falei, eu não tenho condições desse valor aí. Eu falei, não, vamos caçar empresário, vamos caçar. E aí, na minha cidade, o pessoal tá querendo, vem fazer um show aqui, vem pra cá, né? Volta aqui pra nós um pouquinho, né? E aí comecei a fazer um show maior, que foi Pecuárias, né? Desculpa. Abrir shows de artistas famosos. Aí foi na hora que a gente começou eu falei, olha, agora vamos viver no simples para tentar captar um valor para gravar o CD, né? Foi quando eu cheguei na minha mulher, falei, olha, consegui juntar um dinheiro, dá pra gente comprar ou dar entrada numa casa, ou dá pra comprar um carro legal, ou dá pra gravar o CD. E a minha mãe falou assim, não, vamos gravar o CD. E aí nós fomos gravar o CD. E nessa época chamava-se Fernando Viola. Quando gravamos esse CD, Isabel, foi uma luta. Toda vez que eu ia gravar era cheio de gente. E eu tinha essa situação de um pouco de timidez, assim, às vezes. Sim. Cantava no palco, mas tinha vergonha, muitas das vezes. Aí começamos a gravar esse CD, gravamos o CD, Fernando Viola, e no decorrer da gravação, via gente lá para conhecer. Coçando a garganta. É a gripe. Então ia gente para conhecer. Aí vem um pessoal lá, um propício empresário, falou assim, nossa, eu quero te empresariar. Eu falei, ótimo. Então, nós estamos precisando disso, né? De alguém que conhece o meio aí para colocar. Não estamos com vontade de comer. Exatamente, vamos achar alguém aí. E aí ele falou assim, olha, fez uma reunião, foi comigo lá na minha cidade do interior falar com meus pais. Falou com meu pai, falou com a minha mãe. E assim, eu sempre tive meu pai e minha mãe como um apoio, né? Para mim era a minha base, né? Então ele saiu daqui, foi para a minha cidade interior conversar comigo, com eles, né? A respeito de fazer empresariar. Ele fez uma proposta muito complicada, que o valor era muito alto para ele e pouco para nós, sendo que eu tinha feito todo o financiamento, né, do CD. E foi daí que surgiu o Fernando Matos, né?
que hoje é um nome que está perpetuado aí na nossa carreira. Mas ainda tem pessoas na minha cidade que só me chamam de Fernando Viola. Ah, é? Mas Fernando Matos tá tudo certo. Agora é o Fernando Matos. Acho que já deu pra galera começar a sentir e entender por que a gente também fala de fé e superação do discurso quando a gente fala de Fernando Matos, né? Isso. Que sua jornada ela é marcada mesmo por esses obstáculos, né? Que até Muitos. então perpetuaram ali a sua vida. E aí eu gostaria que você dividisse com a gente quais foram os obstáculos que mais marcaram, assim, que te moldaram mesmo enquanto artista. Sejam técnicos, emocionais, como aconteceu agora, esse exemplo que você deu. O que mais aconteceu na sua jornada que marcou e te moldou? Então, a música, ela me ajudou muito em muitas situações. A música, para mim, é um sentimento que é difícil explicar para quem produz e para quem escuta. A música, ela atravessa barreiras, né? Então, tem pessoas ricas, pobres, médias, milionárias, que todas escutam música. A música, nesse decorrer da carreira, nós tivemos altos e baixos, que é normal para todos, em todos os segmentos, né? Tem vezes que você está muito animado, você corre muito atrás. Eu tive uma situação que chegou num nível para a questão de ser profissional e falou, vamos ou não vamos? Né? Na época eu estava com esses empresários que queriam me empresariar, queria fechar um contrato, mas como eu já tinha dado um problema, eu estava muito ansioso com essa situação, né? E nós começamos a trabalhar junto. Vamos trabalhar, vamos dividir o que tiver aqui por enquanto, né? E teve uma situação que me marcou, que quando nós começamos a trabalhar muito mesmo, assim, eu fazia muito show, toda semana não é que eu fazia muitos shows, mas eu cantava. Às vezes eu tinha que cantar terça, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu sou um cantor solo desde o início da minha carreira. Então, assim, teve um dia que eu fiz essa jornada na semana e falou assim, nossa, no amanheci na segunda-feira eu não conseguia falar, não saía a voz. E a minha mãe estava comigo em casa. Ela falou, mas o que aconteceu? Eu não conseguia falar, não saía a voz, né? Nós fomos num otorrinolaringologista. E cheguei lá, eu estava escrevendo, né? O que aconteceu? Eu falei, ele cantou assim, assado, ele cantou assim. Aí ele falou, rapaz, nem artista... Nem jogador de futebol joga 3 horas. Ele joga 45 minutos, para 15 e volta mais 45 minutos. Você cantando 3, 4 horas, esse tanto de quantidade de tempo, tá errado. Então, você tem que ser profissional. Quando ele falou isso para mim, porque como eu cantava em todos os ambientes, você tem que ser mais profissional. Ou você, né, ou aumenta o seu cachê e você canta menos, ou então você diminui a quantidade dessas apresentações, né? Aí foi, não, rapaz, eu realmente... E não tem remédio. Ele falou, o remédio que eu vou te dar aqui é um remédio pra você dormir. Você tem que dormir 2 dias aí no mínimo. E realmente eu precisava descansar, né? Aí quando ele me falou isso, que aconteceu a situação, eu falei, não, gente, agora nós temos que ir mais sério um pouco. Foi na época que ele falou, olha, vamos trabalhar mais profissionalmente. Vamos tentar mais profissionalmente. Mas como menino do interior... sabe, falando, não, vamos fazer aqui, vamos. Eu não tinha aquele... Posicionamento, né? Não é nem posicionamento. Eu não tinha... Eu não negava. Eu disse, canta ali pra mim. Eu não conseguia falar não. Não sabia falar não. Aí dava aquele desgaste físico, né? E aí foi que nós começamos a trabalhar muito mesmo. A questão da carreira começou, e aí nós começamos a cantar, começamos a lotar umas boates aqui de Goiânia. Na época tinha a Carlota. E na Carlota nós estávamos fazendo um show na quinta-feira, que era um dia que pouca gente saía de casa, né? Para ficar até madrugadas, né? E nós começamos a lotar essa Carlota na quinta-feira, que foi a oportunidade que abriu para nós. E começou a lotar. E começou a lotar muitas quintas-feiras. E foi na hora que falou, não, gente, agora vamos trabalhar assim. Porque era um show que era profissional, com a banda excepcional que tinha na época, né? E eu cantava tipo 2 horas, mas era lindo. Para mim era um conforto só, que banda, equipamento sensacional, aquele calor do público, né? Para mim falei, olha, agora sim, vamos trabalhar dessa forma. Foi na época que aí começou, vendemos muito show em 2019.
tinha muito show vendido, era janeiro de 2019, nós tínhamos muito show, aí veio a pandemia. Na época que tínhamos mais show do Fernando Matos, vendidos. Aí foi na época que veio a pandemia. Resumindo, nós tínhamos shows, contratos fechados, veio a pandemia e aí teve uma situação que foi também, na minha vida, muito difícil, que foi uma situação que eu tive com a minha mãe, que minha mãe foi diagnosticada com câncer em 2019. Falei, olha, se aconteceu isso é porque Deus quer, né? Então já deu essa pandemia, na época eu tinha mais shows, então é para mim cuidar da minha mãe. Então eu tomei aquilo como tomo posse, falei, não, a minha missão aqui agora Sim. Não é mais essa, é essa. E foi na hora que eu comecei a cuidar da minha mãe. Né? 2019, aí veio a pandemia, travou tudo, travou todos os shows, aí acabou aquele embalo, né? Que a música tem aquele calor também, né? Um embalo, muitos artistas pararam os trabalhos, e para retomar foi muito difícil. E artistas renomados, né? Foi difícil a volta, né? Aí teve as lives, né? Muita gente assistiu, né? Lives? Muita gente assistiu. Mas eu não tinha cabeça para fazer as lives. Porque eu estava com a minha mãe numa situação muito complicada. E foi na época que minha esposa engravidou da nossa pequena hoje aí, da Laura, que tem 5 anos, né? E então, assim, foi um monte de situação que abalou o psicológico, né? Tirou aquela aceleração dos shows, né? A minha mãe, que era minha base, eu diagnosticada com câncer, né? Que também abala muito, né? Com certeza. A família, eu via ela naquela situação. E a questão financeira, porque se eu trabalhava só com música, todos os meus recursos eram de lá. Então, assim, aí foi acabando as gordurinhas, os estoques, né? A pandemia a pandemia não acabava. Falei, meu Deus, tem que acabar, porque senão não vai dar mais, né? A pandemia acaba eu. Os recursos estão acabando, e realmente acabou. Acabou num ponto de a gente não ter nenhum lugar para recorrer mais. E mesmo com muito conhecimento, com muita gente, isso é uma coisa que eu aprendi na vida, sabe? Eu tinha, não é que eu tinha vergonha, eu acho que às vezes eu fico pensando, nossa, eu podia ter abrido a boca, né? Falado, gente, socorro, né? Teve um ponto que a minha mãe ficou doente e a minha esposa grávida, e as duas na mesma casa. Imagina assim, a minha mãe, no caso, doente, psicológico dela, a minha esposa grávida, dentro do mesmo ambiente, e esse cara aqui dividido entre duas pessoas que ele ama muito. A base, né? Então, assim, eu falei, nossa, meu Deus, o que eu faço? Eu não sabia se eu socorria aqui ou aqui. Sim. Aí teve uma situação que, como a minha mãe tinha muitos irmãos e conhecia, as pessoas vinham visitar ela, então em casa ficou um tumulto muito grande. Dividimos a casa. Minha esposa foi para uma casa lá, mais longe, afastada, e minha mãe ficou mais próximo da clínica. E o Fernando Matos ficava um dia aqui, um dia ali, 2 dias aqui, né? 2 dias ali. Foi na situação que deu um baque na música. Foi bom profissionalmente nessa época, e de repente veio esse baque que deu uma travada para mim. E você, inclusive eu quero aproveitar o gancho, porque isso que te molda enquanto artista, que também te faz pausar, né? Enquanto músico, a sua carreira. E aí a gente tem a versão, né, paralela do Fernando Matos, que é empresário no ramo bélico. Então, conta pra gente o que é o seu negócio, como que surgiu, como que você se atraiu por esse ramo, né? E o que a sua empresa faz? Então, Isabela, o que acontece? Essa questão da minha área hoje bélica, eu sou criado no interior, como eu disse já no início. Então, eu sou da época que a gente fazia estilingue, caçava, meu pai caçava, levava para caçar junto. Então, assim, eu já tinha um apreço por a questão de arma de fogo, mas era porque para mim era normal aquilo, né? No interior, em roça, isso era normal. Então, eu já tinha esse apreço. Mas quanto músico e fazendo show, eu não gostava de ficar pautando isso para que eu não fosse julgado. Porque às vezes
como Pode eu sempre acontecer. falo, né? A pessoa, você trabalha com arma, então você tem quem gosta e tem quem não gosta. Então você acaba sendo um alvo de julgamento, né? Então eu falei, nossa, eu ficava só ali por debaixo dos panos. Gostava muito, praticava o tiro esportivo, praticava a questão da caça, mas assim, offline, né? Quando aconteceu essa questão da pandemia e a questão da minha mãe, que eu vi a minha mãe numa situação complicadíssima, a minha esposa grávida, uma gravidez de risco, foi muito difícil, muito conturbado. Eu falei, gente, eu tenho que caçar alguma coisa aqui agora, porque como que eu vou conseguir sustentar 2 casas aqui, né? Tá difícil. Aí foi na hora que eu tenho um primo, ele é militar, ele falou, rapaz, por que você não faz esse negócio aí, que você já... Isso aqui Tem é muito afinidade. bom, você gosta, você sabe, acho que você vai desenvolver rapidamente isso aí. E assim foi feito. Eu comecei a desenvolver, né, trabalhar no ramo como despachante bélico, né? Inclusive a minha empresa é despachante, né? Então assim, a gente começou a trabalhar e com pouco espaço de tempo, pelo conhecimento que foi adquirido, pela questão da forma de trabalhar, nós ficamos muito conhecidos no ramo, né? Conhecemos muitos, fizemos muitos parceiros. Hoje eu posso falar que eu tenho portas abertas em todos os clubes aqui, não só de Goiás, mas de Mato Grosso, de Minas, pelas parcerias que foram feitas, o trabalho que foi prestado, né? Então foi daí que surgiu a Matos Despachante, né? E eu vi que era necessário eu ter um segundo plano, porque a música, como eu era o produto e a pessoa que tinha que desenvolver tudo, Sim. eu falei, nossa, se eu cair um dia aqui, eu ficar doente, alguma coisa acontecer, como que todo mundo vai fazer? Né? Então eu fiquei imaginando, eu falei, não, eu tenho que arrumar um outro plano. E aí nós montamos a nossa empresa, né, de despachante, aí começamos a trabalhar. Hoje nós vendemos toda a questão da assessoria bélica, tanto para CNPJ como pessoa física. Bacana, até para o pessoal já entender como que funciona, te Isso, acompanhar seu trabalho também. E isso, nós trabalhamos com pessoa física, CNPJ, trabalhamos com vendas de armamentos, né? E logo terá uma surpresa aí, que eu estou conseguindo montar o nosso novo plano aí. Não vou falar para não ficar de fofoquinha, né? Depois você deixa um spoiler aqui Mas pra eu vou nós. deixar depois um plano aí que nós estamos montando para o próximo ano, né? Então, assim, foi muito bom. Eu consegui, através aí, manter a casa onde minha mãe estava, manter a casa que a minha esposa estava, com a minha filha, né? E teve esse intervalo da pandemia, foi o que nos salvou, né? Mas nesse intervalo, até eu começar, teve muitas situações muito difíceis, foi muito complicado. No dia que a minha filha nasceu, eu não tinha dinheiro para comprar uma fralda para ela. E como eu tinha muitas amizades, jogava futebol, gostava... eu tinha muitas amizades, a gente jogava bola, fazia uma resenha, jogava bola. O pessoal do futebol falou assim, gente, o Fernando trabalha com música. Vamos ajudar ele, a filha dele vai nascer. Fizeram uma vaquinha, sabe? E juntaram fralda, aquele negócio. Nossa, foi sensacional. Aí chegaram lá, me ajudaram com essas fraldas. Uma tia, que é minha madrinha, comprou berço para minha filha. Aí os parentes, não, vou ajudar com isso, vou ajudar. Fizeram praticamente assim. O chá de fralda da minha filha foi feito só por terceiros, porque não tinha recurso. Não tinha recurso. Então, antes de eu chegar no mundo bélico, esse espaço de dificuldade foi na hora que eu mudei um pouco a chave, até de pensar na vida, como Sim. funciona. Porque eu me vi assim, eu nunca fui obcecado com questão financeira. Eu só queria viver uma vida feliz. Família, ter momentos que eu podia proporcionar para pessoas, né? Então eu queria fazer isso. Eu não tinha que todo mundo fala assim, nossa, eu quero ser famoso, que eu quero ter um jato, um avião. Nunca tive essas... não era o meu foco, né? Claro que é consequência do trabalho, o resultado vem, né? Desculpa. Então, assim, nesse intervalo de dificuldades, e questão financeira mesmo, foi na hora que eu falei, nossa, como que eu vou fazer? Quando eu decidi a começar, falei, nossa, agora eu vou começar.
É quando eu ia te falar agora, essa questão que eu mudei a chave da minha vida. Uma amiga minha de infância me ligou, achou o meu telefone, estudava comigo no pré. Você já ouviu falar do pré? Sim. O pré hoje é jardim 1, 2, 3. O pré na minha época era pré-chulé. Então, assim, estudou comigo nessa época, e foi uma amiga minha de infância. Ela me ligou e falou assim, Fernando, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, não, você não tá bem. Eu tô te ligando porque eu senti muita vontade de ir na sua casa, mas eu não sei onde você mora, deu trabalho de achar seu telefone, mas agora eu tô te ligando por conta disso e disso. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, olha, ela formou, né, e passou num concurso, trabalhava na Saneago, então o salário dela não parou de cair. Ela falou assim, olha, eu tenho que abençoar alguém aqui e tem que ser você, porque eu sei que sua mãe tá doente, eu sei que sua esposa tá grávida, e eu não tô vendo mais os posts seu aqui de show, então, tipo assim, caiu uma ficha que você precisa, você precisa. E eu não tinha nada, Isabela, você sabe o que é nada? Olha, se não fosse aquela época daquele, como é que é? Auxílio emergencial, menina, não vou te falar, não consegui nem colocar comida em casa. Então foi um momento muito difícil. Ela falou assim, o que você precisa? Eu falei, olha, eu fiz um curso aqui e eu preciso de um computador, uma mesa. Ela falou, então me passa o seu Pix que eu vou fazer agora pra você. Olha, do nada, Isabela. Assim, uma pessoa que eu tinha muito tempo que eu não tinha nem contato. Mas muitos anos. Mudou a minha cabeça assim, ó. Virou uma chave. Eu falei, gente, você vê que tem pessoas que lembram de você, que gostam de você e não precisa estar perto de você. Ela não precisa ficar do seu lado. E muitas das vezes a pessoa que fica só do seu lado, ela nem tem esse amor do tamanho que as outras de longe têm, sabe? Aí ele me ajudou. Aí eu comprar esse computador, comprei e comecei a trabalhar. Falei, olha, quando eu estiver trabalhando, que eu conseguir dar uma firmada, eu vou te presentear. Ela falou, não é essa a minha intenção. Eu falei, não, mas eu tenho que fazer isso. Com 2 anos, eu já consegui, tipo assim, resolver sair desse perrengue, né? Todo, que foi muito difícil. Mas, assim, é difícil, acho que é muito difícil para todos, quem passa dificuldade, né? Mas, às vezes, não sou machista, mas para o homem que é provedor, às vezes ele vê que ele não consegue suprir uma necessidade, mesmo que seja da mãe ou da família, eu acho que o baque emocional é muito forte. E eu senti isso, que eu não sabia. Virou minha chave quando eu recebi esse telefonema. E depois virou minha chave novamente quando eu falei assim, nossa, eu escutei de longe. Falei, nossa, o Fernando tem que fazer alguma coisa. Nem que seja capinar um quintal. Quando eu escutei isso, não que eu discrimine quem capina quintal. Sim. Porque eu já capinei quintal, tá? Muito, inclusive. Mas, assim, eu escutar uma coisa assim, que a pessoa não tem um pouco de discernimento, sabe? Fala, nossa, o cara é profissional, trabalhou a vida inteira no ramo. Aí vem uma pandemia mundial. E qual que é o tipo assim, o meu conselho é você capinar o quintal, sabe? Eu falei, nossa, obrigado. Então vira a chave também nisso aí. Eu peguei isso muitas às vezes como força. Não foi para me derrubar, não. Foi para me levantar. Eu falei, rapaz, eu vou mostrar minha enxada para esse povo logo, logo. Vou retomar isso aqui, vou conseguir sair dessa situação. Levantar, né? Preciso me levantar. Se bem que eu caí, não foi a culpa minha, Sim. né? Mas assim, eu fiquei, nossa, eu vou tomar isso, eu não vou baixar, não. Eu vou tomar isso como impulsão, né? E aí, através desse relato que eu recebi, fralda dos amigos do futebol, que fazia muito tempo que eu não ia jogar com eles, uma amiga minha do interior, que estudou comigo, ela mora até em Goiânia, depois eu fui no casamento dela, né? Me ligar e me ajudar, porque eu falei, nossa, agora pronto, agora eu sei fazer, mas eu não tenho ferramenta. Eu não tinha um computador, eu não tinha uma mesa para trabalhar, uma impressora. E ela falou assim, não, vou te mandar o dinheiro. Virou minha chave. A frase que eu escutei, de assim, a pessoa te vendo a dificuldade, ao invés dela tentar te levantar, ela te julgar, né? Falou, nossa, sim, ele tá aqui, ele tinha que estar capinando pelo menos um quintal, sabe? Como se fosse fácil, né? Na pandemia a pessoa trabalhar. E eu falei, nossa, virou a minha chave, né? E, assim, quando eu comecei, eu peguei e agarrei muito no trabalho. Falei, rapaz, eu quero ser muito bom nisso aqui. Eu quero ser muito bom.
Foi na hora que eu comecei a estudar, trabalhar muito, né? Hoje eu sou instrutor de armamento e tiro, sou armeiro, chama procurador bélico, né? O pessoal chama de despachante. Então, assim, eu tentei entrar em geral nesse ramo da minha área bélica aí. Então, questão de conhecimento. Então, tudo na área... Hoje você é uma referência. Hoje eu tenho um pouco de conhecimento, porque é um conhecimento que Sim. é muito vasto e altera muito, né? Tanto a legislação, que entra governo, sai governo, sempre muda alguma coisa, quanto nos equipamentos, né? Tem a questão da prática do esporte, tem a pessoa que gosta de caça. Então, de todos os ramos, eu... Entende um pouquinho, porque eu peguei todas essas viradas de chave como força para mim entrar no trabalho. É um combustível mesmo, né? Combustível. E assim, diante de tantas viradas de chaves e dessas questões que você teve esse olhar de vou fazer disso um combustível, né? Para que eu consiga sair de onde estou, do ponto A para o ponto B, diante de tantas viradas de chaves, né? Qual a mensagem que você gostaria de transmitir hoje com esse retorno de Fernando Matos? Qual a mensagem que você deixa para quem te assiste, para quem vai te acompanhar, que nós vamos deixar aqui também as suas redes sociais. O que você gostaria de deixar de mensagem para o público? Olha, o que eu gostaria de deixar de mensagem é que eu vou falar para vocês uma frase que eu escutei e que ela me ajudou muito, né? Numa situação que eu estava com a minha mãe no hospital, ela já estava bem debilitada, né, com a luta contra o câncer. E eu estava com ela na mesa, no escritório do médico, e o médico falou assim para nós, falou, olha, não tem mais o que ser feito. Ela já tinha feito 3, 4 cirurgias, feito todas as quimioterapias, ela estava muito debilitada, né? E nesse momento eu recebi uma ligação de um tio meu, que ele é meu padrinho e é padre, né? Me ligou na mesma hora que eu estava recebendo esse baque dessa notícia de falar assim, que o médico praticamente ele falou, olha... Desacreditou, né? Não tem mais o que ser feito, né? Eu recebi esse baque na mesma hora, depois de uns 5 minutos, meu telefone toca. E meu padrinho me liga e fala assim, meu filho, eu não tenho uma notícia boa para te dar. Eu falei, o que aconteceu? Pior que essa, não tem como, né? Aí ele falou assim, olha, seu pai faleceu. Aí foi tipo assim, o médico que estava comigo, ele chorou primeiro, ele chorou, minha mãe chorou, e eu fiquei tipo... Eu fiquei em estado de choque, né? Falei, meu Deus, não tem cabimento, né? Tipo assim, tá errado. Alguma coisa aconteceu errado. E nessa hora, eu fiquei tão sem saber o que eu tinha que fazer com essa perca do meu pai, nessa situação, e a mãe já né, desacreditada pelo médico, né? E eu falei, meu Deus, aí nós fomos... Eu levei, minha mãe foi comigo no enterro, né? Depois de 3 meses, a minha mãe falece do câncer. Então, foi um espaço muito curto de tempo, a perca dos dois, que era a minha base, né? E eu escutei, assim, num momento de dificuldade profunda, eu escutei pela internet, né? Um padre falar que, assim, olha, meu filho, é uma mensagem, tipo assim, do nada apareceu, sabe? Ele falou assim, olha, a gente tem que agradecer muito mais do que reclamar. E ali eu tomei, falei, nossa, mesmo nessa dificuldade, eu acho que eu tenho que agradecer do que reclamar. E a mensagem que eu deixo para todos. Eu falei, olha, força de vontade, hoje, eu não gosto de me gambar, né? Mas hoje eu sei que eu tenho, sabe? Que o mundo da música, ele é muito bom. Ele é um mundo musical. Quem trabalha com música faz porque ama, faz porque gosta. Mas tem muitas dificuldades, né? Aí vem a dificuldade que eu passei com a família, financeira, e vem a perca. Por isso que eu fiquei ausente, quase 3, 4 anos que eu fiquei ausente, né? Porque realmente eu não tinha cabeça para ser aquele cara, porque eu sempre fui um cara muito alegre, sim, né? Eu sempre fui um cara muito alegre, muito alto astral. O show às vezes nem era tão bom, mas as piadas eram sensacional, entendeu? Então era o que movimentava. E aí eu sumi, ganhei uns quilos, né? 30 quilos. Agora eu tô com esse projeto de querer voltar, porque eu escutei essa frase, meu filho, vamos agradecer mais do que reclamar, né? Então, assim, eu tomei isso, e hoje é o que eu falo para todo mundo. Tem muita gente que sofre aí depressão,
falei, olha, é um caso? Eu acho que eu passei por isso, às vezes eu passei, mas eu nem vi. Porque eu coloquei essa frase, olha, eu vou agradecer mais do que reclamar. Apesar de tudo, né? Te ouvir, a sua fala justifica o que nós dissemos aqui no começo, né? Que seria sobre fé, sobre superação. Que você é uma pessoa que domina, né, o ramo que empreende, e que é o ramo bélico e a música. Escutar toda a sua jornada, né, Fernando, é muito inspirador. Então, assim, eu queria te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para vir aqui. A Golden Films, ela tá de portas abertas para você retornar mais vezes, principalmente agora que você vai retornar. Te ouvir é muito bom, mas eu quero te ouvir ainda mais. Então, eu quero pedir para você, se possível, deixar aqui uma palhinha para nós. Vamos, Pega seu violão e canta um pouquinho uma moda pro pessoal. Eu vou cantar uma música. Ó, gente, eu vou cantar uma canção aqui. Nós vamos finalizar em grande estilo aqui com o Fernando, viu? Eu vou cantar uma moda de viola pra vocês aqui, que eu gosto mais da conta. Antes de você começar a cantar, onde que o pessoal pode te acompanhar? Deixa aqui que nós vamos deixar o seu arroba. Bem, pessoal, aqui para acompanhar o Fernando Matos, que está voltando, tá? Estava ausente até das redes sociais. Você vai colocar aí Fernando Matos Oficial. Fernando Matos Oficial. E lá nós vamos começar, a partir desse momento agora, uma nova história musical aí para vocês, tá? Musical e também empresarial. Ó. Tá certo? Que eu vou chamar, vender o peixe, né? É isso. Né não? Vamos lá? Vamos fazer uma moda? Olha, essa moda aqui eu gosto demais dela, através dessa música aqui, que eu apaixonei na viola, sabe? Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva, a esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro e a Colândia e Paiaguá. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, tem vontade de regressar. Só voltei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro. Fomos pra Corumbá. Moda boa que vocês pediram, gente? Então tá aí pra vocês. Obrigada, Fernanda. Valeu demais, Abel. Obrigado a vocês, viu? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até!